Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, parece que hoje estou bastante empolgado, mas queria transmitir também um outro vídeo diante de uma leitura que eu achei muito interessante, com a qual devemos viver nesse tempo de tanta perda, de tanta dor, de tantas lágrimas derramadas. Gostaria de fazer essa breve reflexão sobre a linguagem das lágrimas. Creio de que a lágrima em si, muito mais do que um aspecto fisiológico do corpo humano, expressão do corpo humano e tantas outras características específicas, nós devemos entender a lágrima como esse companheiro no sofrimento. O que isso significa realmente para nós? A lágrima em si, apesar de todas as expressões de dor e de alegria que ela promove em nossas vidas e que nós expressamos através de nossos sentimentos, ela é a expressão de nossos sentimentos, ela revela muito mais do que aquilo que nós possamos imaginar. Portanto, é importante pensarmos a lágrima em si, o gesto de chorar, o pranto, como um símbolo concreto de espiritualidade, de oração. Assim como diz um grande autor, do livro que eu estou lendo, para poder transmitir essa mensagem, ele dizia de que as lágrimas dão alívio para a alma. É importante pensarmos dentro dessa perspectiva de que quando nós choramos, quando estamos em pranto, parece que nós nos aliviamos das dores que nós passamos. Parece que as lágrimas é como se fosse o pranto, como se fosse a válvula de escape que necessitamos para viver esse momento, às vezes tão difíceis da nossa vida. Seja a perda num relacionamento, seja a perda de um objeto qualquer, até mesmo dores do cotidiano da vida, ou também aquela dor maior, que assim possamos chamar, que é a dor da perda e da morte. Portanto, devemos pensar essa perspectiva do pranto a partir de algumas características básicas que podem nos ajudar. Em primeiro lugar, é o caminho do reencontro. Todos nós, quando nós choramos, como estamos em pranto, nós provocamos o reencontro às pessoas. As pessoas que estão longe, as pessoas se aproximam de nós. Por isso que no leito de morte, no hospital ou numa dor maior, quando alguém dentro da sua realidade, da sua realidade concreta humana, ao observar isso, ele logo se aproxima e quer se reencontrar conosco. Apesar de não conhecermos ou estarmos distantes, ele quer o reencontro. Também possamos pensar a lágrima como caminho de apoio. Observa-se claramente de que quando um ente querido nosso venha a falecer no velório, a gente não se sente sozinho. É tanta gente que às vezes aparece, amigos distantes, pessoas de longe. Eu tenho que ir lá dar o apoio. Gente, basta lembrar o capítulo 11 do Evangelho de João, na ressurreição de Lázaro. Observa-se claramente de que quando Lázaro morre, o texto diz: vem gente de todos os lugares para consolar. Isso mostra claramente uma atitude de total apoio. Então as lágrimas, o pranto, é um caminho de apoio que devemos cultivar em nossas vidas. Também importante para a nossa reflexão, o pranto como caminho de contato, caminho de percepção, caminho de aproximação, caminho que devemos viver todos os dias. Eu acho que isso é importante para a nossa reflexão e para a nossa partilha. E muito mais, é um caminho de comunhão. Claramente, nos nossos textos bíblicos e também na nossa história, possamos observar de que ali, no ato do velório, no ato do hospital, em certos momentos, nós nos sentimos totalmente em contato com as pessoas e se quebra barreiras que de uma certa forma a gente sente dificuldades.
Barreiras essas que muitas vezes a gente observa que nos distancia das pessoas. Por isso de que para nós e para a nossa compreensão é importante entendermos o pranto como o caminho de contato, de aproximação das pessoas, de comunhão. Ali não tem diferenciação de pessoas, não tem raça, não tem línguas. Ali possamos dizer de que na hora do pranto todos são iguais, na mesma dor. Por isso que é importante nós pensarmos como que nessa perspectiva desse caminho, dessa proposta, dessa linguagem que o pranto, que as lágrimas traduzem, é importante compreendermos para fazermos desse momento a nossa oração. É difícil às vezes compreender dessa forma, mas o pranto também é uma oração. Basta lembrar os salmistas, com a qual revelam esse caminho de oração que o pranto revela na nossa história. Basta lembrar o Salmo 6, o Salmo 102, aonde apresenta ali como que o pranto, o caminho de oração no encontro com Deus. O diz o próprio salmista: o Senhor ouviu o meu pranto. Por isso que as nossas lágrimas, o nosso pranto é uma linguagem de aproximação e de comunhão, de chegar até Deus. Basta lembrar também, me recordo, dentro das nossas tradições da igreja, dos nossos estudos bíblicos e também da nossa formação, a atitude da mulher adúltera junto com Jesus, no capítulo 7 de Lucas. Ela enxugou os pés de Jesus com suas lágrimas. Portanto, o enxugar dos pés de Jesus é a demonstração da sinceridade, do perdão, ou se não, até mesmo do seu batismo. Ou seja, o pranto da mulher adúltera revelou o caminho que ela quer seguir, o caminho de Jesus. Ou seja, ela se purifica dos seus pecados, das suas dores, das suas angústias, dos seus sofrimentos, para ser uma nova pessoa. Por isso que o texto de Lucas é tão incisivo em dizer de que existia muitas mulheres que seguiam Jesus Cristo, né? Na ressurreição, narrado por Lucas, mostra isso. Foi Maria Madalena, Maria de Cleofas e um montão de mulheres lá no sepulcro fazer os rituais fúnebres para poder contemplar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, para finalizar isso que transmito nessa mensagem de formação, as lágrimas, o pranto para nós é o nosso caminho de oração. Portanto, toda essa dor que nós estamos passando diante dessa pandemia, dos entes queridos, da nossa morte, até mesmo de nossas angústias, nós não devemos levar isso como o desespero total humano de ausência de Deus. Mas o nosso pranto é a nossa linguagem de aproximação com Deus e desse pedido a Deus para que Deus possa nos consolar e nos ajudar em nossos irmãos e irmãs. Finalizo esse vídeo dizendo as palavras da regra de São Bento. É preciso saber que não seremos escutados pelas nossas muitas palavras, mas pela pureza do coração e da confissão das nossas lágrimas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, que as nossas lágrimas, que o nosso pranto seja a nossa linguagem para chegar até Deus e que Deus chegue até nós, pelos irmãos e pelas irmãs. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça a nossa vida e nos ajude a superar esse vale de lágrimas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.